Bom dia a todos os presentes. Meu nome é Gabriele Fazione Cancellier. O meu projeto é Análise farmagnósticas e fitoquímicas de drogas vegetais comercializadas como erva cidreira em comparação com espécies autênticas. A minha orientadora é a Maria Teresa de Roja Almeida. Esse projeto foi realizado no Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica da UniOeste, no campo de Cascavel. As plantas que são denominadas ervas cidreiras, elas são popularmente muito utilizadas como calmantes. Só que essas plantas, elas são de gêneros diferentes e elas também são de famílias diferentes. Então, esse estudo aqui, ele é mais para comparar elas e fazer uma teste de qualidade. O objetivo seria a realização do controle de qualidade dessas espécies que são comercializadas como erva cidreira, e foi escolhido 4 dessas plantas denominadas ervas cidreiras, que são a Simpopongum citratus, Eliniolorus muticus, Melissas officinalis e Lípia alba. Aí as imagens estão em ordem. Essa aqui é a Simpopongum citratus, que é bem conhecida como capim-limão. Essa aqui é a Eliniolorus muticus, que é também conhecida como cidreirinha. Essa aqui é a Melissa officinalis, também só Melissa. E essa aqui é a Lípia alba. Essas imagens, assim como as plantas verdadeiras que foram usadas nesse estudo, foram obtidas no Horto Murumbi, aqui de Cascavel. Os materiais e métodos, eles foram feitos de acordo com a farmacopeia. Então, nós temos os ensaios de identidade, que são as lâminas botânicas e uma CCD, que é cromatografia de camada delgada. Elas foram feitas usando a fase estacionária acílica e como a fase móvel, uma solução de tolueno e acetato de etila, sendo 93% tolueno e 7% acetato de etila, que é o sistema preconizado pela farmacopeia brasileira para o capim-limão. A gente usou para todas. Os ensaios de pureza, que são os ensaios de matéria estanha, que é basicamente você pesar o conjunto total de planta depois de ter feito o quarteamento, e aí você pesa tudo que não é o farmacógeno, que nesse caso é a planta. Tudo que não for de interesse, ou que não seja folha, a gente pesa e faz a porcentagem dele, que seria a porcentagem de matéria estranha. O ensaio de perda por dessecação, a gente deixa ele na estufa por 2 horas, a amostra na estufa por 2 horas até peso constante, e ver a porcentagem de umidade que tinha e o tanto que foi evaporado. O ensaio de cinzas, você queima numa manta e depois coloca na mufla por 600 graus até virar cinzas e ter o peso constante também. E aí a gente descobre a porcentagem de cinzas. E o dosamento foi feito o teor de óleo essencial foi feito por hidrodestilação no aparelho de Clevenger. Agora, resultados e discussão. Nos testes de identidade, nós temos as lâminas botânicas. Essas aqui são as lâminas que foram feitas com as plantas verdadeiras do Horto Murumbi. Essa primeira aqui é a do Simpopongum citratus. Essa segunda aqui é a da Eliniolorus muticus. Essa aqui é da Melissa officinalis e essa aqui é da Lípia alba. Sem entrar muito em detalhes aqui, dá para ver que elas possuem estruturas diferentes. Algumas possuem estômatos só em uma das faces, outras possuem tricomas glandulares, tricomas tectores e ainda algumas produzem o óleo essencial por idioblastos. Elas são bem diferentes. Outro teste de identidade foi as CCDs. Aqui nós temos CCDs, nós temos aqui as amostras de A1 até A15. Essa foi a numeração que a gente deu, que foi dado para as amostras, sendo que essas amostras de A1 até A6, na embalagem delas estava, além de erva cidreira, estava dito que elas eram Melissa officinalis.
Essas A7 a A12 na embalagem dizia que elas eram capim-limão, cipropongo citratos, e as A13 e A15 era de lipialba. Não foi encontrado nenhuma aqui em Cascavel com o rótulo dizendo que era Elinyorus múticos. Então, acabou não sendo feito o teste de qualidade com ela. Esse MO aqui é a Melissa officinalis autêntica. Aqui o M foi o Elinyorus múticos, foi colocado junto com as do capim-limão aqui, para poder ver a relação de uma planta verdadeira de Elinyorus múticos com as outras plantas, e essa aqui é a lipialba. Aqui os testes de pureza. Os testes de pureza teve uma discrepância meio gritante em alguns casos. Aqui nós temos o perda por dissecação. A farmacopeia tem o padronizado que cipropongo citratos pode ter até 11% de perda por dissecação de umidade que saiu, e a Melissa officinalis de 10%. E dá pra ver, se você pegar aqui onde ficou 10, em todas, muitas poucas passaram desse teste. Em relação às cinzas, 9% para cipropongo citratos e 10% para Melissa officinalis. Então aqui, 10% acho que tá aqui. Também não teve muitas que passaram. E em matéria estranha, na cipropongo citratos o mínimo é 1% e na Melissa o mínimo é 10%. E aqui nós temos uma que chegou a 92%. O teor de óleo essencial, aqui ó, essas amostras de A1 até A6, que eram as com denominação de Melissa, rotulagem de Melissa, não foi possível medir no Clarivate. A gente foi diluído com acetato de etila, e depois na CCD foi visto que tinha algum óleo, mas não teve nenhum valor significativo. Essas outras aqui, elas tiveram. A cipropongo citratos é para ter no mínimo 1% de óleo essencial, e nem todas tiveram, só essas aqui. E a Melissa officinalis 0,6, que não teve nenhum. Eu não estou falando nenhum valor para Elinyorus múticos e nem para lipialba, porque elas não constam na farmacopeia. Existem sim estudos de artigos científicos que foi feito o doseamento dessas plantas, dessas drogas vegetais, mas os valores mudam, porque não tem uma padronização para o Brasil inteiro. Agora, as conclusões. A maioria das amostras não passaram os testes de qualidade. A CCDs mostrou, segundo a URF, valor de referência na farmacopeia, que havia em todas o componente citral e que ele era um componente majoritário. E nas que eram rotuladas como Melissa officinalis, a A5 ela tinha um perfil químico de lipialba e depois foi confirmado numa análise botânica, que era uma lípia e não uma melissa, então estava errado. Já os ensaios de pureza tem um ponto maior a matéria estranha, que ficou muito discrepante os valores. No doseamento não foi possível ver. E agradecimento. Queria expressar minha sincera gratidão aos meus orientadores, colegas de pesquisa e à UniOeste pelo apoio. Obrigada.